Fala meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao Mengo TV, nosso canal de notícias e histórias do mais amado do Brasil. Antes de tudo gostaria de pedir que se inscrevam em nosso canal e deixem seu like, para que possamos crescer e cada vez mais trazer conteúdos da melhor qualidade para vocês. O Flamengo massacrou o Juventude. Meus amigos, que futebol é esse que o Flamengo vem jogando? O Flamengo destruiu pelo lado direito, em novamente uma boa partida feita pelo Rodinei, mas também com o Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta explorando este lado do campo. Aí me chega no segundo tempo, entrou Everton Cebolinha pelo lado esquerdo e simplesmente deixa o técnico do Juventude sem saber o que fazer. O cara não sabia de onde ia vir o problema. O Cebolinha entrou muito bem e deu assistência para o gol feito pelo Lázaro. Vamos falar do Dorival, que reprovou a contratação de jogador. Vamos falar de jogador que estava sendo negociado e não vem mais para o Mengão. Vamos falar de ação no STJD, que o Flamengo desistiu de seguir em frente. Vamos falar das datas dos jogos contra o Atlético Paranaense que já foram definidas pela CBF. Vamos falar de outro jogador que não irá renovar com o Flamengo. Vamos falar de possível lateral pintando no Flamengo. Minha torcida me ensinou quase tudo que eu sei. O meu Flamengo é tradição e aqui no Rio ele é rei. Pra esse ano eu tenho planos e ninguém pode me impedir. Ganhar Libertadores, pro Mundial servir. E acima de tudo, Mengo, 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 Mengo. E vamos pra cima, Flamengo, Mengo, 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 Mengo. E ontem, na vitória de 4-0 do mais amado em cima do Juventude, batemos mais um recorde de público. Foram 65.392 pagantes no estádio Mané Garrincha, quebrando seu próprio recorde de 2022, que era de 64.816 no jogo contra o Palmeiras pelo Brasileirão. O Flamengo está envolvido nas 5 primeiras posições de recordes da temporada. O Flamengo se reapresentou hoje no Ninho do Urubu na parte da tarde e já visa o confronto contra o Avaí no domingo e contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Falando em quartas de final, a CBF divulgou hoje as datas dos jogos que ocorrerão na quarta-feira, dia 27 de julho para o jogo de ida e dia 17 de agosto pelo jogo de volta. Ainda falando de quartas de final, o Flamengo resolveu tirar a ação que tinha entrado no STJD para tentar que a partida de volta fosse em casa. A diretoria resolveu dar um voto de confiança à nova gestão da CBF. Chega ao fim a novela com Wendel. Jogador recebeu uma proposta de aumento de salário do atual clube e aceitou. O jogador disse o seguinte: meu agente trabalhou apenas para garantir que meu contrato fosse renovado, e o tempo todo eu pensava apenas no Zenit. E eu só queria jogar aqui. Só acho que se esse era o interesse do jogador, por que não disse logo uma vez que a posição do Zenit sempre foi clara em relação a querer contar com o jogador? Foi uma palhaçada o que ele fez, pois fez o Flamengo perder tempo negociando com ele, enquanto poderia estar atrás de outros jogadores. E vocês, meus amigos, comentem aí embaixo o que acharam da atitude do jogador. Dorival Júnior não viu com bons olhos a contratação de Brian Rodrigues. O jogador da seleção uruguaia foi oferecido ao Flamengo, e poderia ser uma boa opção para ser reserva de Arrascaeta. Porém, como o jogador faz parte da mesma seleção que Arrascaeta, no caso de convocação dos dois, continuaríamos com o mesmo problema. O Flamengo e o jogador Vitinho chegaram a um acordo e decidiram não renovar o contrato do jogador. O jogador tem uma proposta de um clube da Europa que ainda está sendo mantido em sigilo. O Flamengo decidirá se libera o jogador de imediato ou se o jogador continua até o fim de seu contrato, que termina em 31 de dezembro de 2022. O Mengão se aproxima de contratação do jogador Guilherme Varela. Jogador tem 29 anos e atua pelo Dinamo de Moscou, da Rússia. O jogador foi revelado pelo Peñarol, passou pelas equipes inferiores do Real Madrid e Manchester United, e está no Dinamo desde 2020. Varela conquistou títulos como a Liga Dinamarquesa, Copa da Inglaterra, Bicampeão Uruguaio e Supercopa Uruguaia. É isso aí, nação! Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like. É muito importante para nós. Pra cima deles, Mengo!